Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias, antes de orarmos, no livro de Atos, no capítulo 24 e no verso 5. O texto está ali também. E este texto diz-nos assim: verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Esta manhã, prezados irmãos, nós não iremos responder a ninguém, porque ilustres youtubers adventistas já o fizeram. O Rodrigo Silva, o Leandro Quadros, aquele outro pastor que eu não me lembro o nome, do Fala Sério Pastor, já responderam a um senhor, a um telepregador de uma igreja evangélica, que acusou a igreja adventista de ser uma seita. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Prezados irmãos, vocês sabem que eu publico vídeos diários. Neste momento vou com cerca de 2.700 vídeos publicados. É um pequeno número, não é? Comparado se calhar com outras pessoas. Não tenho 100 mil visualizações nos meus vídeos, embora neste momento tenha um com 145 mil, mas a maioria dos meus vídeos tem poucas visualizações. Com a graça de Deus, este último projeto que temos, o Luz e Paz para hoje, e parece que eu venho aqui na sequência do nosso amigo Lino, que falou a semana passada também sobre o seu canal, o nosso projeto Luz e Paz para hoje, que é um projeto de estudos bíblicos simples, onde num espaço de aproximadamente 12 minutos, nós colocamos mais de 20 textos bíblicos para corroborar o assunto que estamos a tratar. Portanto, é mais texto bíblico do que aquilo que o pregador ou a pessoa que está à frente a dizer. Mas, por incrível que pareça, eu não sou consumidor do YouTube. Eu não sou consumidor de vídeos da internet. Não sou. E vou-vos dizer porquê que não sou. Está provado, cientificamente provado, e é uma das coisas que eu mais medo tenho na minha vida, prezados irmãos. É uma das coisas que eu mais medo tenho na minha vida. É eu perder as minhas capacidades cognitivas. A minha capacidade de pensar, a minha capacidade de raciocinar e a minha capacidade de ter na minha vida a intervenção do alemão. Vocês sabem quem é o alemão? Alzheimer. E está provado cientificamente, prezados irmãos, que uma das ferramentas para nós retardarmos ou nós precavermos o Alzheimer é ler. Ler, prezados irmãos. Não ler legendas. Não comer comida mastigada dos outros youtubers ou dos outros pregadores. É nós olharmos para a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, ou então outras coisas. Eu digo com toda a honestidade, eu não leio só coisas da igreja. Não leio só. Eu gosto de ler romances. Eu gosto de ler especialmente romances históricos. E na minha mesa de cabeceira, volta e meia, quando a senhora vai limpar a nossa casa, ela coloca tudo que está em cima da mesa de cabeceira, em cima da cama, para poder fazer a limpeza. E depois eu olho, depois deixa, não arruma, deixa lá. E quando eu vou arrumar, mas para que eu tenho tanto livro aqui em cima da mesa de cabeceira? Mas normalmente eu leio 2, 3 livros ao mesmo tempo. E sabem, prezados irmãos, por isso eu não consumo YouTube. Eu faço para que as pessoas consumirem, porque aquilo que eu procuro publicar é para o crescimento especial e porque eu sei que há pessoas que consomem. E por isso eles são curtos também e objetivos. Mas cada qual tem a sua maneira. De maneira que eu
só para vos fazer aqui este enquadramento a respeito da minha pessoa, não vi o vídeo do André Valagão, não vi as respostas do Leandro Quadros, não vi as respostas do Fala Sério Pastor, não vi as respostas do Rodrigo Silva, mas fui à procura, escrito. Porque é que os evangélicos olham para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Porque é que alguns evangélicos, e não só, olham para a Igreja Adventista do Sétimo Dia e dizem que ela é uma seita. Pai nosso que estás nos céus, ao abrirmos a Tua Palavra, ao abrirmos aquilo que foi escrito, ao colocarmos alguns tópicos ali na tela, nós pedimos que o Teu Santo Espírito seja aquele que nos ilumine, aquele que nos abra o entendimento, aquele que nos dê, quem sabe, as respostas a algumas indagações que temos. Ajuda-nos. Abençoa-nos. Te pedimos em nome de Jesus, a cabeça da seita dos nazarenos. Amém. Definição de seita. É um conceito utilizado para grupos que professam doutrina, ideologia, sistema filosófico. Eu pedia, por favor, que apagassem a luz aqui de cima. Conceito utilizado para grupos que professam doutrina, ideologia, sistema filosófico, religioso ou político, divergente da correspondente doutrina ou sistema dominantes. Esta é a definição da Wikipédia a respeito do que é uma seita. Portanto, vocês podem ver que a palavra seita não se refere só à religião. A expressão seita vem do latim, que significa seccionar, cortar, dividir, sectar. Esta é a tradução da palavra seita. Portanto, ela tanto se pode aplicar a um movimento político, como pode referir-se a um movimento religioso. Nós sabemos que, por exemplo, durante o tempo da ocupação romana em Israel, havia seitas políticas. Os macabeus eram uma seita política. Havia os zelotes, que era um movimento também político que procurava defender Israel na sua pureza, eliminando muitas vezes os dominadores estrangeiros. Portanto, temos aqui que é um conceito para grupos que professam uma doutrina ou uma ideologia que são divergentes, que é divergente do conceito geral. Muitas vezes ouvimos a expressão, não é? Na maioria é que está a sabedoria. Mas nem sempre isso é verdade. Nem sempre isso é verdade. Um autor adventista, Alberto Tim, que por acaso até é o responsável pelo centro White, diz que o termo seita é geralmente um rótulo apologético e pejorativo usado por líderes religiosos como e reparem nesta expressão que ele utiliza, como um mecanismo de autodefesa destinado a inibir as pessoas de se relacionarem com pretensos hereges. Autodefesa. Quando nós vamos olhar, e nós vamos ver alguns tópicos aqui, vamos ver que é exatamente isto que acontece. Aquelas pessoas que nos apontam o dedo, elas têm 4 dedos ou 3 dedos praticamente virados para elas, porque elas é que estão no erro. Elas baseiam-se em algo mais do que unicamente o sola scriptura, a palavra de Deus. Mas vamos ver, em primeiro lugar, quais são alguns princípios que são, em termos gerais, de acordo com um autor americano chamado Eddie Gibbs, quais são alguns princípios defendidos pelas igrejas evangélicas e que são comuns à totalidade das igrejas evangélicas. E quando nós dizemos que são comuns à totalidade das igrejas evangélicas, nós consideramos, como eles próprios consideram, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, algumas cabeças mais pensantes, consideram que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja evangélica. Na realidade é uma igreja evangélica. E eles dizem que, portanto, estes princípios comuns a todos os evangelhos são que a natureza de Deus que é revelada através de 3 pessoas, Pai, Filho e o Espírito Santo.
Os evangélicos creem também na singularidade de Jesus Cristo, completamente divino e completamente humano enquanto viveu aqui nesta terra. Terceiro, eles mantêm a crença de que Deus escolheu revelar-se como através da palavra de Deus à humanidade. E não só à humanidade, também através do seu próprio Filho, que está escrito na palavra de Deus, palavras suas, quem me vê a mim vê o Pai, como eu próprio disse. Mas foi depois Deus que ajudou Mateus, ajudou os outros evangelistas a lembrar-se disso para colocarem aqui e para que isso chegasse até nós. Quarto, eles insistem na necessidade universal de que o trabalho de Jesus, a vinda de Jesus a esta terra, foi para a salvação da humanidade. Quinto, eles são encorajados. Nós somos encorajados, e todas as igrejas evangélicas são encorajadas a acreditar na segunda vinda de Jesus. Embora alguns digam que é literal, outros afirmam que é com o olho do entendimento, mas a maioria dos evangélicos acredita na segunda vinda de Jesus. E, por fim, afirmam que todas as pessoas terão de ir perante Deus, de ser julgadas por Deus. Eddie Gibbs termina este artigo que eu encontrei dizendo: são estas convicções inamovíveis que constituem a base para a dedicação dos evangélicos à evangelização mundial. Por acreditarem nestes princípios, eles querem levá-los a todas as nações. E nós vemos que as principais igrejas, as principais denominações evangélicas têm um trabalho de evangelização, daí o termo evangélico, têm um trabalho de evangelização muito acentuado. Igreja Batista, a própria Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, a Igreja Luterana, a Igreja Calvinista, têm um forte movimento de evangelização. Portanto, para os evangélicos, a seita é todo o movimento que não aceita a Bíblia como regra de fé e não aceita Jesus como Salvador. E agora vocês podem perguntar: então, mas se eles dizem que seita é todo o movimento que não aceita a Bíblia como regra de fé e não aceita Jesus como Salvador, como é que eles enquadram os adventistas do sétimo dia neste princípio? Vamos ver algumas características comumente aceites pelos estudiosos como características de uma seita. Primeiro, uma seita substitui Jesus por um líder humano e nega a plena divindade de Jesus. Dizem eles, uma seita substitui Jesus por um líder humano, e prestem atenção nestes três tópicos. Substitui Jesus por um líder humano e nega a plena divindade de Jesus. Segundo, substitui a Bíblia pelas tradições humanas ou por crenças consideradas heresias na Bíblia. Substitui a Bíblia pelas tradições humanas ou por crenças consideradas heresias na Bíblia. E terceiro, usa a coerção, ou seja, a força, para fazer com que os seus seguidores sigam suas opiniões, bloqueando assim a liberdade de escolha das pessoas. O facto de um determinado movimento ser taxado de seita, nem sempre isto é uma realidade. Nós temos que olhar para o quadro todo, ao invés de olharmos para um pequeno detalhe do quadro. E depois fazemos a nossa própria avaliação. E é isso que nós pretendemos que os irmãos façam aqui esta manhã. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nomeadamente no livro de Atos, mais do que uma vez, os discípulos são apontados, e nomeadamente Paulo é apontado, e ele próprio diz da sua boca que é parte de uma seita. E porquê é que Paulo, vocês já pensaram nisso? Porquê é que Paulo dizia naquela altura, ou porquê é que naquela altura Paulo era considerado como fazendo parte de uma seita? Já lá vamos. No capítulo 24 e no verso 14,
diz: há uma coisa que eu reconheço, é Paulo a falar, há uma coisa que eu reconheço, é que sirvo o Deus dos meus antepassados de acordo com o novo caminho que eles dizem que é uma seita. Esse novo caminho que eles dizem que é uma seita. Creio em tudo o que está escrito na lei de Moisés e nos profetas. Ou seja, esta seita à qual Paulo dizia pertencer, este caminho ao qual Paulo dizia pertencer, fazia e seguia tudo o que estava escrito na lei de Moisés e nos profetas. Outro texto, foi o texto que nós utilizámos no início. Verificámos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Este aqui não é Paulo, portanto são os acusadores de Paulo a dizer. Mais à frente, no mesmo capítulo e no verso 14, diz o próprio Paulo: confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita, creio em tudo o que concorda com a lei e o que está escrito nos profetas. Ele volta a insistir aquilo que eu já tinha dito lá mais atrás. Mais à frente, ainda no capítulo 28 e no verso 22, agora não é ele a dizer, são os acusadores de Paulo a dizerem, mas gostávamos de ouvir da tua boca quais são as tuas ideias, porque sabemos que em toda a parte se fala contra essa seita a que pertences. Agora eu pergunto, o autor da maioria dos livros do Novo Testamento pertencia realmente a uma seita? Se vamos olhar aquilo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia advoga, aquilo que Paulo advoga a partir da primeira carta aos Coríntios até à carta aos Hebreus, aquilo que Paulo advoga é contrário àquilo que diz o Velho Testamento. Paulo contraria-se relativamente àquilo em que ele acreditava, em que as pessoas diziam que ele acreditava e aquilo que ele pregava? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas por que é que Paulo era considerado fazendo parte de uma seita? Porquê? Jesus dá-nos a resposta. Vamos voltar atrás, vamos fazer aqui uma pausa e ver. Paulo era judeu. Paulo era, além de ser judeu, Paulo ainda era... Também era romano, sim. Mas além de ser judeu, dentro da hierarquia judaica, Paulo era fariseu. Paulo era um estudante, Paulo era um advogado, porque os fariseus normalmente eram os advogados em Israel. Era um profundo conhecedor de todas as leis de Deus. Mas o que é que acontecia com os fariseus? O que é que acontecia com aqueles que eram os depositários de todas as verdades do Velho Testamento? Palavras do próprio Jesus, capítulo 27, capítulo 15, versos 7 a 9. Dirigindo-se a quem? Dirigindo-se a quem? Aos fariseus. Se vocês abrirem a vossa Bíblia e olharem para trás e olharem um pouquinho para a frente, vão ver que Jesus estava falando aos fariseus. E ele diz fingidos. Há outras traduções que dizem hipócritas. É mais pesado ainda que fingidos. Fingidos. Razão tinha o profeta Isaías para dizer a vosso respeito: este povo honra-me com palavras, mas o seu coração está longe de mim. É em vão que eles me adoram, agora repare, o que é que ele diz aqui, Jesus? Pois ensinam doutrinas que não passam de regras feitas pelos homens. Qual era um dos princípios para alguma doutrina ser considerada uma seita? A introdução de tradições, juntamente a substituição da palavra de Deus por tradições. Afinal de contas, quem é que era a seita? Era Paulo? Eram os nazarenos? Ou eram os fariseus?
Percebem, prezados irmãos? Na realidade, aqueles que acusam, os que seguem quase que ao pé da letra, se não ao pé da letra mesmo, a palavra de Deus, aqueles que acusam, esses são a seita e não aqueles que são acusados. Novamente Jesus no capítulo 23 e no verso 23 do Evangelho de Mateus. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, fingidos, hipócritas novamente, dão a Deus a 10ª da hortelã, do endro e dos cominhos e põem de lado as coisas mais importantes da lei, tais como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Estas coisas é que era preciso cumprir sem desprezar as outras. Prezados irmãos, referindo-se aos fariseus, da qual seita, da qual Paulo fez parte tantos e tantos anos, ele diz, eles sempre souberam, e podem confiar isso, se quiserem, que desde a minha mocidade pratiquei os costumes dos fariseus, os mais rigorosos da nossa religião. Ou seja, Paulo tinha mudado de atitude porque compreendeu que os princípios impostos pelos fariseus não eram os princípios corretos, não estavam de acordo com a vontade de Deus, não estavam de acordo com aquilo que estava escrito na palavra de Deus, não estavam de acordo com a lei de Moisés, os salmos, não estavam de acordo com aquilo que Salomão diz no livro de Levítico ou no livro de Provérbios, não estavam de acordo com aquilo que os profetas maiores e os profetas menores diziam. Mas vamos continuar. Porque é que nós, vejamos agora de um artigo que eu encontrei, escrito por um pastor evangélico, que diz porque é que nós somos considerados uma seita. E ele escreve, começa o artigo dizendo, sem dúvida, os irmãos adventistas são bons cidadãos e esforçam-se para servir a Cristo. Eu deixei ficar, conforme está o original, não traduzi para o português de Portugal, porque este pastor é brasileiro. Então, a construção frásica está de acordo com a maneira de escrever dos brasileiros. Sabemos que algumas das suas doutrinas são embasadas na Bíblia, porém há alguns ensinos que se afastam das Escrituras. Seus próprios líderes reconhecem isto. E depois ele elenca aqui, baseado num livro chamado Consultoria Doutrinária, vai buscar as razões pelas quais nós não estamos dentro do critério normal das igrejas evangélicas e por isso somos considerados uma seita. Vejam, aquilo em que eles dizem que nós acreditamos, mas que não é da Bíblia. Dizem que nós acreditamos que há um santuário no céu. O que é que Moisés foi convidado a fazer? Um santuário, segundo o quê? O modelo que eu te mostrei, não é? Dizem que não existe juízo investigativo. Acho que eles só leem até Judas. Acho que eles só leem a Bíblia até Judas, não leem o livro do Apocalipse, não é? Portanto, por isso dizem que nós não acreditamos que as nossas doutrinas são doutrinas heréticas. Aceitamos o espírito de profecia. O que é que diz o profeta Joel que acontecerá nos últimos tempos? Os vossos filhos e as vossas filhas e os vossos velhos. Então, se existe nos últimos dias, está previsto em termos bíblicos que a profecia, o espírito de profecia existirá, porque é que ele não pode existir? Porque é que o espírito de profecia... aí é que está o problema. É que o espírito de profecia, aquilo que o irmão White escreve, condena as alterações que eles fizeram, que era a lei de Deus, as alterações que eles fizeram a determinadas doutrinas que nós iremos ver depois mais à frente. Mas, que nós dizemos que existe o sinal da besta.
que o sinal da besta é o selo de Deus, e mencionado em Apocalipse, são símbolos de forças opositoras do bem e do mal no último grande conflito antes de Cristo vir pela segunda vez. Novamente, não leem o livro de Apocalipse. De certeza absoluta que não leiam o livro de Apocalipse. E sabemos, prezados irmãos, que a maior parte das igrejas evangélicas fica pelos evangelhos. Quando nós olhamos, se vocês forem olhar, eventualmente, se quiserem conferir algumas pregações, algumas coisas escritas pelas igrejas evangélicas, eles ficam ali pelos evangelhos e vão ali buscar algumas coisinhas do livro da carta de Paulo aos Coríntios, quando lhes interessa, mas a maioria deles, pela filosofia que têm do salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, ficam-se ali pelo amor de Deus, pelos evangelhos, pelo amor de Jesus. Mas que nós pregamos, não é? Que nós pregamos a mensagem dos três anjos e que incorporamos a nós próprios a pregação, que nós somos os três anjos da mensagem do Apocalipse. E vi um anjo voando pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o pregar a toda a tribo, nação e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Não há juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas, aquele que criou todas as coisas e criou o sábado também. Como é que eles podem pregar isso? Eles não podem pregar isso porque eles não obedecem a isso. Então, como não pregam isso, não podem pregar isso porque não obedecem a isso, quem prega é uma seita. Vamos rapidinho ver mais outras heresias que eles dizem que nós, adventistas do sétimo dia, temos. Que nós dizemos que Jesus é o arcanjo Miguel. O que é que diz lá em Daniel? E veio, não é? Que Jesus teve uma natureza carnal e decaída. Nós não dizemos que ele teve a natureza decaída, mas que ele teve uma natureza carnal. Paulo diz que ele é o segundo Adão. Portanto, é semelhante a Adão em todas as coisas, em termos físicos. Acreditamos nisso. A guarda do sábado implica em salvação eterna. Eles não obedecem à guarda do sábado. Como é que eles podem acreditar naquilo que nós acreditamos, em que o sábado é um sinal de aceitação de Deus, de toda a vontade de Deus, de toda a vontade de Deus, não é de alguma parte da vontade de Deus, não é daquilo que me interessa da palavra de Deus, é a aceitação de toda a vontade de Deus. Mas tomar chá e café é pecado. Novamente, quando a palavra de Deus nos diz que aqui nós nos devemos abster de bebidas fortes, conforme foi recomendado aos pais de Sansão. O plano da redenção, e vejam esta, o plano da redenção não foi completado na cruz, mas será concluído quando Jesus voltar pela segunda vez. Eles dizem que nós dizemos que o plano da redenção não foi... E é mentira. É mentira. Não é mentira. O plano da salvação só se completará quando Jesus voltar e nós formos para o céu viver com eles. Até lá, nós morremos e ficaremos aqui nesta terra. Mais 3 ou 4. O sangue de Jesus não apaga os pecados. Dizem eles que nós fazemos isso. Porque aqui eles começam a misturar, a maior parte dos evangélicos começa a misturar a questão da uma vez salvo para sempre. Começa a misturar. Nós nunca podemos dizer que o sangue de Jesus não apaga os pecados. Claro que apaga os pecados. O seu sacrifício, a sua morte na cruz é que nos garante que ele vai depois perante Deus e interceder por cada um de nós. O bode emissário de Levítico 16 tipifica Satanás, que levará sobre si os pecados de todos os justos. No grande dia da expiação, o que é que se fazia? Os pecados eram tirados do templo, eram colocados sobre o bode emissário, e o bode emissário era enviado para o deserto. O que é que acontecerá com Satanás quando Jesus voltar? Ficará preso no deserto durante 1000 anos. A única coisa que acontecerá, diferentemente daquilo que aconteceu ao bode emissário, é que ele não vai morrer de inanição, não vai morrer com falta de água, não vai morrer com falta de comida, como acontecia com o bode emissário. Mas, a posteriori, ele irá morrer da mesma maneira que o bode morria. 1844 é o ano no qual passou no santuário,
no ano de 1844 é o ano no qual Jesus passou do santuário celestial, do lugar santo para o lugar santíssimo, para fazer a purificação do santuário celestial. Daniel. Eles também não leem o livro de Daniel. Acho que também saltam o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Está lá no livro de Daniel. Até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Quando é que o santuário aqui na terra era purificado? Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. O serviço expiatório completava-se quando Jesus fazia isto. E a mesma coisa acontece. Eles não podem acreditar, se eles não acreditam que existe um santuário no céu, não podem acreditar que isto possa ter acontecido. E depois diz, o último, Ellen White é a voz profética de Deus e seus escritos são inspirados pelo Espírito Santo. Por nós aceitarmos isto, nós somos uma seita. Porque eles não aceitam de maneira nenhuma Ellen White. Prezados irmãos, o que é que está por trás disto? Para os evangélicos, o princípio em que os evangélicos se baseiam para nos apontar como seita é de que uma doutrina, para ser verdadeira, deve ser aceita pelo consenso da maioria dos cristãos, especialmente dos evangélicos. Não é que uma doutrina, para ser verdadeira, tem que estar 100% de acordo com a palavra de Deus. Não. Para que uma doutrina possa ser aceita como verdadeira, ela deve ter o consenso da maioria dos cristãos, a começar por quem? Não. Aí é que está o problema. Aí é que está o problema. É que os evangélicos esquecem-se que a maioria dos erros que eles têm são adquiridos da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse é o problema deles. Portanto, prezados irmãos, uma doutrina para ser verdadeira tem que estar baseada na palavra de Deus. E se eles não aceitam a palavra de Deus na sua totalidade, e aquilo que Jesus diz na sua totalidade, e aquilo que Deus revela na sua totalidade na palavra de Deus, eles têm que ir buscar estas maiorias para poderem utilizar para se defender. Mas, eu dizia há pouco, alguns evangélicos consideram a Igreja Adventista do Sétimo Dia uma igreja como qualquer uma das outras igrejas, como qualquer uma das outras religiões. Temos, por exemplo, o presbiteriano Donald Barnhouse, que aceita. Eu estou a ler um livro do pastor Samuel Bacchiocchi, e em determinados momentos desse livro, por exemplo, quando ele fala da doutrina da imortalidade da alma, ele refere Donald Barnhouse. Para ele, este presbiteriano aceita que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja genuinamente cristã. Também o batista Walter Martin. E ainda o anglicano Geoffrey Paxton. Todos eles aceitam a Igreja Adventista do Sétimo Dia e são altas eminências, não são de igrejinhas, não são de telepregadores, não são de pessoas que enriquecem com as suas pregações, que dizem estas coisas, prezados irmãos, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja genuinamente cristã. E ainda o relatório das convenções bilaterais entre a Federação Mundial Luterana, as igrejas luteranas e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que aconteceram entre 1994 e 1998, sugerem que os luteranos não tratem a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma seita, mas como uma igreja livre e uma comunhão mundial cristã. Portanto, há aqueles que são conscienciosos. Mas, prezados irmãos, coloca-se a pergunta. A mesma pergunta que foi colocada aos discípulos depois da ascensão de Jesus, depois do dia de Pentecostes, quando eles começaram a operar em nome de Jesus diversos milagres. O que é pedido de cada um de nós? O que é pedido de cada um de nós? O que é que Deus pede de cada um de nós?
Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é mais importante obedecer? Não diz ali que é mais importante obedecer à maioria do que a Deus. É mais importante obedecer a Deus do que à maioria. É mais importante nós obedecermos a Deus do que à maioria. Prezados irmãos, quando nós olhamos para aquilo que Jesus disse a respeito daqueles que supostamente pregam a sua palavra no fim dos tempos, aqueles que supostamente fazem milagres em nome de Jesus nos fins dos tempos, o que é que Jesus diz? No capítulo 7, nos versos 21 a 23, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas quem? Mas quem é que entrará? Aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é que dita a vontade de Deus? É aquela praça São Pedro lá em Roma? Quem é que dita a vontade de Deus? É a palavra de Deus, prezados irmãos. Não há outra. É a voz de Deus falando a cada um de nós. Não é irmão White que nos salvará. Não é porque nós dissemos que obedecemos porque o irmão White nos diz, mas porque nós fazemos a vontade de Deus. Expressa aonde? Na sua palavra, prezados irmãos. Depois Jesus continua no verso 22, quando aquele dia chegar, haverá muitos que hão de dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos ou não ensinamos nós em Teu nome, não fizemos numerosos milagres em Teu nome, não chegámos a expulsar demónios em Teu nome? Então, hei de declarar-lhes, nunca vos conheci, afastem-se de mim, seus malfeitores. Prezados irmãos, vamos dar aqui uma vista de olhos numa coisa que nós vimos lá atrás. Das principais características de uma seita. Lembram-se? Vamos voltar àqueles 3 pontos. Substitui Jesus por um líder humano ou nega a plena divindade de Cristo? Qual é a igreja que se arroga o poder de substituir a vontade de Deus? Não precisam dizer nomes, pensem só neles. Qual é a igreja que se arroga o direito de substituir a vontade de Deus pela sua própria vontade? Qual é a igreja que, através dos tratados, dos concílios, alterou a santidade de um determinado dia para colocar outro dia? Qual é a igreja que diz que a alma não morre? O corpo volta, mas a alma vai para junto de Deus. Qual é a igreja que tem isso, prezados irmãos? Substitui a Bíblia pelas tradições humanas ou por crenças consideradas heresias na Bíblia. Imortalidade da alma, batismo das crianças, adoração de santos, mais doutrinas. Prezados irmãos, depois a terceira dizia que usa de coerção para fazer com que os seus seguidores sigam suas opiniões, bloqueando assim a liberdade de escolha deles. Hoje de manhã eu estava sentado ali atrás durante a escola sabatina e ouvi o Eduardo. Quando o Eduardo falava de João Ganso. Sabem quem era o João Ganso? Não? Quem era o João Ganso? A nossa tradutora lá atrás foi ela que deu a informação ao Eduardo. João Hus. Hus, em checo, significa ganso. Aquele homem que deu a sua vida, que morreu cantando lá na cidade de Constanze. Eu não sei se é um privilégio ou não, eu tive o privilégio, eu já estive na sala onde ele foi julgado e na praça onde ele foi queimado vivo, e onde ele, enquanto era queimado vivo, cantava louvores ao nosso Deus. Diz também a tradição que chegaram junto dele, quiseram colocar um barrete na cabeça na hora em que ele foi ser queimado, e ele disse, não, eu quero olhar-vos nos olhos. Prezados irmãos, quem é que fez isto? Foram os adventistas do 7º dia?
Mas sabem, prezados irmãos, há um último texto que eu gostaria de vos apresentar. Porque olhámos para estes textos tópicos, vimos apenas uma igreja, provavelmente. Mas lá em Apocalipse, no capítulo 16, nos versos 13 e 14, diz: E vi então 3 espíritos imundos, em forma de rãs, que saíam de quem? Da boca do dragão, da boca da besta e da boca... E eles estavam como? Estes espíritos são demónios e fazem sinais milagrosos. Eles vão ter com os reis de todo o mundo, com o fim de se juntarem para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Estes erros que nós vimos aqui são característica de uma única igreja. Prezados irmãos, nos últimos dias, eles juntar-se-ão para atacarem aqueles que têm os mandamentos de Deus e que guardam a fé de Jesus, o testemunho de Jesus. Por isso, prezados irmãos, quando nós formos confrontados, eventualmente confrontados por alguém, dizendo que somos uma seita, nós temos mais do que razões para termos o orgulho de pertencermos à seita dos nazarenos. Porque a seita dos nazarenos obedece à vontade de Deus. E nós temos que, conforme dizia Pedro aos sacerdotes, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Muitas vezes será difícil na nossa vida fazer isso. Muitas vezes isso causar-nos-á problemas na nossa vida. Muitas vezes isso pode causar perseguições nos nossos locais de trabalho. Muitas vezes isso pode causar-nos problemas na escola. Muitas vezes isso pode causar-nos problemas no relacionamento com os nossos familiares, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, com a nossa mulher, com o nosso marido, com o nosso patrão, com o Estado, mas importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E, prezados irmãos, quando nós não tivermos força, o Senhor dar-nos a força para conseguirmos resistir. Paulo resistiu, Pedro resistiu, tantos e tantos homens do passado resistiram, Lutero resistiu, João Hus foi até ao fim, mas manteve-se firme na sua fé. Por que é que nós não o podemos fazer confiando na mesma pessoa que lhes deu força que deu força a estes homens também? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a recompensa acima de tudo de um dia podermos estar ao lado do Nazareno para o resto da eternidade. Amém. Querido Deus, obrigado pelo privilégio da Tua Palavra. Obrigado pelos Teus ensinos desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Obrigado, Senhor, porque nós temos da Tua parte a força, o ânimo para obedecer à Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, querido Deus. Ajuda-nos a encontrá-la cada vez mais, a cavar cada vez mais fundo nela, para podermos viver e ensinar àqueles que estão à nossa volta. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.